Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudos da sexta-feira, às 9h30 da noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui para estudos sobre mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Desde logo vamos trazer para conversa aqui nosso companheiro André, querido e grande amigo de Severínia, André Sobreiro. Seja bem-vindo. Boa noite, Deja. Boa noite a todos. Cá estamos, mais um estudo, mais uma oportunidade. Gratidão aí a todos pelos mecanismos que nos trazem até aqui. Vou emendar com a prece, pode ser, Deja? Sim. Então vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, Inteligência Suprema, Deus Universal, muito obrigado, Senhor, por essa encarnação, embora difícil, tem nos ensinado tanto. E muito obrigado também, Senhor, pela doutrina espírita, que nos ajuda a entender esses mecanismos de progresso e colocá-los em prática, ajudando a gente a entender o porquê de tantas dificuldades. Agradecemos também a presença dos bons espíritos, que certamente vão nos ajudar durante todo o estudo. E nos colocamos à disposição deles para, da melhor forma possível, trazermos, Senhor, para todos nós, expositores, amigos encarnados, desencarnados, os textos de Allan Kardec sobre a mediunidade curadora. Que eles consigam nos ajudar, Senhor, mas que nós estejamos simpáticos a eles, focados no aprendizado, no progresso e em possíveis alterações da nossa prática doutrinária. Que assim seja. Assim seja. Bom, companheiros, amigos, antes de qualquer outra coisa, vamos agradecer aqui, como de hábito, aos canais que tornam público esse estudo, que retransmitem esse estudo. Canais YouTube do Centro Espírita Dona Rosa e da Livraria Espírita Rio Preto, aqui de São José do Rio Preto, e também fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, que é também daqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E, antes de qualquer outra coisa, também vamos justificar aqui a ausência do companheiro Henri Neto, nosso querido amigo da Paraíba, João Pessoa. Ele, por questões profissionais, não pôde estar conosco nessa noite. Mas, no próximo encontro, se Deus permitir, certamente estará conosco. Nós estamos estudando, como foi divulgado aí, como muitos, obviamente, já sabem, o tema da mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Como nós já dissemos aqui algumas vezes, esse assunto, nas obras de Kardec, nas revistas, no livro A Gênese, no livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, enfim, nas mais diferentes obras de Allan Kardec, e em grande volume nas revistas, esse assunto está profusamente tratado, profundamente tratado. De forma que nós encontramos muito material sobre o assunto. E nós procuramos selecionar esse material, obviamente evitando repetições desnecessárias, mas forçosamente haverá uma ou outra repetição, porque ele tratou diversas vezes e às vezes ele faz uso do mesmo tipo de argumento ou traz o mesmo tipo de exemplo. Então, nós não vamos perder nada em examinar uma ou duas vezes a mais uma coisa desse tipo. No momento, nós estamos numa fase, num ponto da nossa apresentação,
em que a gente está trazendo alguns casos que ele conta, e estamos, se não me engano, no último deles, que é de um príncipe curador, um membro da igreja alemã, décadas antes de Kardec, que realizava curas. Então, esse caso está narrado na Revista Espírita. A gente está trazendo alguns casos diferentes, repetindo, apenas para exemplificar, para ilustrar um pouco o processo. Então, talvez pegar o estudo nesse momento, vendo essas narrativas, para quem não estiver inteirado do conteúdo todo, da sequência toda, pode parecer estranho. Por isso, a gente está dando aqui essa explicação inicial. André, você quer fazer mais algum comentário sobre essa questão? Não, tranquilo. Vamos, bora para o texto. Então, vamos lá. A gente está no nosso 13º encontro já, tratando desse tema. Mediunidade curadora, nas obras de Allan Kardec. 13 encontros já para tratar disso. Então, vamos lá. André, a sequência é sua. Só para lembrar, né, Deja, como nós comentamos em off, aqui é a continuidade do artigo do jornal La Verità. La Vérité. La Vérité. La Verità é italiano. Então, só para lembrar, que não é Kardec ainda, tá? Para começar, eis um resumo do que a respeito escreveu o senhor Charot. Deve ser isso? Sei. Conselheiro de legação em Würzburg e testemunha de grande parte das coisas que relata. Há 2 anos, uma princesa de 17 anos, Matilde de... não vou pronunciar isso nem por decreto, filha do príncipe deste nome, que se achava na casa de saúde do Sr. Heine, em Würzburg. Era-lhe absolutamente impossível andar. Em vão, os médicos mais famosos da França, da Itália e da Áustria tinham esgotado todos os recursos de sua arte para curar a princesa dessa enfermidade. Somente o Sr. Heine, que obteve a ajuda das luzes e da experiência do célebre médico Sr. Textor. Será que é o presidente do Botafogo? Deve ser, né? Rapaz, deve ser parente dele. Tinha conseguido, à força de cuidados prodigalizados à doente, pô-la em condições de manter-se em pé. E ela, fazendo esforços, tinha conseguido executar alguns movimentos como para andar, mas sem andar realmente. Então, aqui ele está caracterizando a gravidade do quadro da menina, né? Vamos ver lá quem é. Princesa Matilde de nome impronunciável. É parente do Schwarzenegger. Pode ser, né? Já tem dois famosos aqui, né? Schwarzenegger e o presidente do Botafogo. Então ele está caracterizando o tema. Ó, impossível andar, médicos famosos da França, Itália, Áustria tentaram, não conseguiram. Ele, é claro, né, esgotado todos os recursos de sua arte para tentar, para curar a princesa dessa enfermidade. Ele vai dizer que o Sr. Heine, que obteve a ajuda das luzes da experiência do cérebro médico Sr. Textor, né, que saiu aqui do Rio de Janeiro e foi lá ajudar a moça. John Textor. Caso alguém não tenha entendido, gente, pelo amor de Deus, é brincadeira, hein? Vai que esse povo acha que o presidente do Botafogo estava vivo naquela época. Então, ele conseguiu, com esse médico chamado Textor, uma melhora, mas também não conseguiu andar, né? Conseguiu botar de pé, alguns movimentos parecidos, mas andar mesmo, nada. É isso, deixa? Essa é uma introdução, exatamente. Você já focou inteiramente aí o texto, acho que a gente pode adiantar, né? Bora. Pois bem. Pode falar. Não, eu ia falar, vamos embora, vamos para frente. Então vamos. Pois bem, a 20 de junho de 1821, ela deixou o leito de repente e andou muito livremente. Eis como a coisa se passou. De manhã, pelas 10 horas, o príncipe fulano de tal foi visitar a princesa, que mora na casa do senhor Reynard,
deão do capítulo. Deão do capítulo, olha só. É uma espécie de autoridade dentro de um burgozinho, de uma vila, sei lá, de um lugarejo, né? Quando entrou em seu apartamento, perguntou-lhe como em conversa, em presença de sua governanta, se tinha fé firme que Jesus Cristo poderia curá-la de sua doença. À sua resposta de que estava intimamente persuadida, o príncipe disse à piedosa doente que orasse do fundo do coração e pusesse sua confiança em Deus. Quando ela parou de orar, o príncipe lhe deu sua bênção e disse: Vamos, princesa, levantai-vos. Agora estáis curada e podeis andar sem dores. Todas as pessoas da casa foram chamadas imediatamente. Não sabiam como exprimir seu espanto por uma cura tão pronta e tão incompreensível. Todos caíram de joelhos na mais viva emoção e cantaram louvores ao Todo-Poderoso. Felicitaram a princesa por sua felicidade e juntaram suas lágrimas às que a alegria fazia correr dos olhos dela, dos seus olhos. Pois é, quando o príncipe Hohenlohe, o príncipe H, né? Vamos chamar assim, fica mais fácil, né? Você viu que o André, no texto que a gente leu aí, que tinha um outro médico lá, o tal do Textor, ele fez o que pôde lá, mas ela não tinha conseguido, né? Também não. Quando o príncipe foi lá, velho, ele chegou e falou: Você tem fé em Jesus? Você acha que Jesus pode te curar? E ela respondeu que estava convencida disso. Eu não tenho certeza que sim. Aí o príncipe disse à piedosa. Piedosa, no caso aqui, a pessoa pia é a pessoa que tem fé, é a pessoa que confia. Não é... Porque piedade, às vezes, tem um significado um pouco diferente, né? Mas no caso aqui, ele está chamando de piedosa porque ela havia declarado a sua fé, né? Então vamos orar. Ore do fundo do seu coração, coloque sua confiança em Deus. E ela fez isso, ao que se percebe com muita fé, realmente. E quando ela parou, o príncipe falou: Bom, agora você já pode levantar, você está curada. Você pode andar, você não vai sentir nem dor. E foi o que aconteceu. Aí todo mundo ficou naquele espanto, tal, cantaram louvores a Deus. Por isso que essas curas dele, como ele era um membro da igreja, passaram como milagres. Ao passo que aquelas do zoavo Jacó, que a gente viu anteriormente, eram atribuídas ao diabo, né, André? Porque ele não era da igreja, né? Aliás, a própria narrativa do jornal, você percebe um ar católico na forma de narrar, né? É. Você também percebeu? Sim, eu percebi. Ó, se tinha fé firme que Jesus Cristo poderia curá-la de sua doença. É uma narrativa bem católica, né? Embora a gente saiba que o movimento espírita, de uma forma geral, abraçou essa maneira de narrar, né? Abraçou essas... Enfim, não é hora de discutirmos isso, tá? Mas o importante é entender que houve uma cura que, provavelmente, mais informações serão trazidas, né? Kardec depois faz a análise dele e vai caracterizar isso muito bem, mas houve uma cura, em tese, como se costuma dizer, milagrosa, né? Nós, espíritas, sabemos que não é milagroso, a gente sabe que o mecanismo fluídico, né, de atuação tanto do magnetizador quanto dos espíritos, agindo através do magnetizador, e é exatamente isso que faz dele um médium, através dos bons fluidos, os fluidos dos bons espíritos, podem, com maior ou menor rapidez, possibilitar essa cura, né? No caso dela, foi instantâneo, pelo que eu estou vendo, né, Deixa? Pela narrativa, sim. Bastou a chegada dele, a conversa que ele teve com ela, a oração que ela fez, a presença dele, né? Que eu acredito que foi fundamental, que a gente vai ver depois uma narrativa dele próprio que o Kardec vai evocar, porque isso aqui é bem antes do Espiritismo, né? Na década de 20. Mas o Kardec depois vai evocá-lo, vai aparecer aqui. E ele vai falar que realmente ele era um instrumento dos espíritos
Ele era o próprio médium curador mesmo, né? Podemos passar? Eu creio que sim. Agora volta para você. Esta notícia, espalhando-se pela cidade, provocou admiração. Corriam em multidão para se assegurarem do acontecimento pelos próprios olhos. A 21 de junho, a princesa já se havia mostrado em público. Impossível descrever o deslumbramento que ela experimentou vendo-se fora do leito de cruéis sofrimentos. A outra foi no dia 20, né, Deixa? Isso. Um dia depois ela já estava aparecendo em público. 5 dias depois da cura, 25, o príncipe H deu outro exemplo notável da graça que possui. Veja, a narrativa católica chama de graça, né? A graça, Ele chamar de uma força, enfim. A esposa de um ferreiro da rua Semel não podia mais ouvir nem mesmo as batidas da marreta de sua forja. Ela foi encontrar o príncipe no pátio do presbitério Hang e pediu-lhe socorro. Enquanto estava de joelhos, ele lhe impôs as mãos sobre a cabeça e, tendo orado algum tempo, com os seus olhos erguidos ao céu, para o céu, tomou-a pela mão e a ergueu. Qual não foi o espanto dos espectadores quando essa mulher, levantando-se, disse que ouvia soar o relógio da igreja. Voltando para casa, não deixava de contar a todos que a interrogavam, o que acabara de acontecer. Então, mais uma cura praticamente instantânea, que aqui ainda houve, né, uma prece de alguns minutos, mas não deixa de ter aí uma conotação de quase instantaneidade. E convenhamos, né, Deja, curas difíceis, né? Não é uma cura de uma questão psicológica, né? Que você, às vezes, só com uma conversa alivia. Não, são males, assim, bem patentes, bem concretos, né? Males físicos mesmo, né? Isso. Esse é o segundo caso que ele está trazendo, né? E como você destacou bem, a narrativa ela segue aquela linha católica mesmo, né? A graça é visto como uma graça, né? Graça de Deus. Porque eles não têm as explicações que a doutrina espírita tem sobre esse processo. Então, para eles é milagre. Então, milagre o que é? Milagre seria a derrogação da lei natural, a derrogação da lei divina. Seria uma declaração de que Deus falhou ao construir as suas leis e agora ele próprio tem que derrogá-las através de ocorrências fora da lei, digamos assim, né? Porque a lei não dá conta de resolver, então ele tem que fazer milagre. Ao passo que, pelo Espiritismo, a gente encontra explicação dentro da lei natural, então não há milagre, né? Aqui, ela era completamente surda. Você vê, ela era casada com um ferreiro. O ferreiro deve fazer um barulho terrível, dando aquelas marretadas nas coisas lá, né? E ela não ouvia nem isso, né? Aí ela ouviu falar, foi lá conversar com o príncipe. O príncipe, o que ele fez? Aquilo que ele podia fazer, impôs as mãos sobre a cabeça dela, orou e pronto. Levantou a mulher e ela já começou a falar que estava escutando o relógio da igreja. E depois, daí para frente, foi só alegria, né? Como se pode ver. Veja, teu microfone tá sem som. Vamos lá, vou seguindo aqui então até o Deja chegar. Vocês também perceberam que ele está sem som, gente? Me dá um retorno aí no chat, por favor. Me fala se eu tenho som. Fala, Deja. Pronto, voltou. Voltou. Pode continuar. Voltei. Podemos mudar o texto então, né? Eu creio que sim. Então vamos lá, seguindo em frente. No dia 26 agora, uma pessoa ilustre, o príncipe real da Baviera,
foi curado imediatamente de uma moléstia que, segundo as regras da medicina, exigia muito tempo e daria muito sofrimento. Essa notícia causou viva alegria nos corações dos habitantes de Würzburg. Aí vem um outro caso. O príncipe H também teve êxito na cura de uma doente que 2 vezes tinha tentado curar, mas que a cada vez apenas tinha obtido um ligeiro alívio. Então aqui você vê coisa interessante. Ele próprio, né? Ele próprio tinha tentado 2 vezes já, pelo que eu estou entendendo. Mas tinha sido só um alívio pequeno. Aí, essa seria então a terceira tentativa, né? Esta cura foi operada na cunhada do senhor Broyle, negociante. Há muito tempo ela era afligida por uma paralisia muito dolorosa. A casa vibrou de gritos de alegria. Então, esse foi mais um caso, ele já não se detém mais em detalhes, aqui o narrador, né? Daí vem um outro caso na sequência, aí, ó, no mesmo dia foi devolvida a visão à viúva Balzano, que há muitos anos estava completamente cega. Convenci-me por mim mesmo desse fato. Esse é aquele cara que está contando lá, publicando a história, né? Então, aqui numa sequência rápida, teve 1, 2, 3 casos aqui, numa sequência rapidinha aqui. Ele já foi diminuindo os detalhes de cada caso, né? Muito bem observado, Deja. Embora ele tenha diminuído detalhes, a gente percebe que o poder fluídico desse cidadão aí, o senhor H, é bastante... É uma potência muito boa, vamos dizer assim, né? E deve ser assistido por bons espíritos. O que ajuda a gente a entender que não é necessário que a pessoa seja espírita para ter bons espíritos por perto. Nossa. Veja, ele nem espírita era, mas tinha bons espíritos, tinha uma capacidade fluídica e promovia curas bem interessantes, vamos dizer assim, né? E veja que uma atrás da outra, né? Dia 20, depois, deixa eu ver aqui. Tinha sido dia 20, 25. Dia 25 mais uma, no dia 26 mais 2. 3, praticamente aí, né? 3, é uma capacidade curadora e tanto, né? O homem não era fraco, não. Vamos lá? Esse é teu. Vamos lá. Logo depois de ter saído do espetáculo dessa cena chocante, fui testemunha de uma cura, outra cura, operada na casa do senhor general D. Uma jovem senhora tinha a mão direita de tal modo estropiada que não podia usá-la nem estendê-la. Ela imediatamente deu prova de sua perfeita cura, levantando com aquela mão uma cadeira muito pesada. No mesmo dia, Deja, mais 2, ó. Uhum. Um paralítico cujo braço esquerdo estava completamente anquilosado foi curado completamente. Uma cura de 2 outros paralíticos se fez logo depois. Ela também foi completa. 4 casos aí, só aí. 4 numa pancada só. Ela também foi completa e ainda mais rápida. Veja que ele traz, de certa forma, desde alguns detalhes interessantes, né? Uhum. Que é a cura instantânea, né? Ou seja, você vai perceber aí não só o magnetismo do médium, mas a intervenção dos espíritos potencializando esses fluidos, né? Com certeza, porque quando a gente sabe que o Kardec sempre comenta que o magnetizador, propriamente dito, o processo utilizado por ele é lento. É aquela coisa metódica, demorada, exige várias sessões, dias e dias de tratamento. Assim era o magnetismo. Mas com a participação dos espíritos, a cura fluídica muitas vezes se processa de forma instantânea, né? E a gente está vendo alguns casos aí, e casos assim, como você, agora há pouco você frisou, né?
Não é uma coisa meio psicológica, é uma doença nervosa, como lá atrás também tinham ironicamente sugerido no caso do zoavo, né? Não é isso, não. São curas de males físicos evidentes, conhecidos, né? Então, lógico, o pessoal não colocou em dúvida nem nada, porque todo mundo conhecia a pessoa e o processo foi feito por alguém da igreja. A gente vai se lembrar perfeitamente que com Jesus mesmo acontecia de forma diferente, não só com o zoavo Jacó. Jesus mesmo, quando curou lá o paralítico da piscina, por exemplo, colocaram em dúvida. Ficou aquela coisa, durante algum tempo, ficou aquela conversa, mas será que era ele mesmo? Será que não era algum sósia dele? Será que não sei o quê? Por quê? Porque a ideia básica era desacreditar a Jesus, no caso lá, né? E do zoavo também. Agora aqui não, como era uma autoridade da igreja, então aí sim, aí estava tudo tranquilo, eram curas mesmo, eram milagres mesmo, eram obra de Deus mesmo, não tinha nada a ver com o diabo, não. Vamos passar então essa aí? A 28, olha, uma sequência aqui. Eu mesmo vi com que prontidão e solidez o príncipe H curou crianças. Tinham-lhe trazido um menino do campo que só andava com muletas. Poucos minutos depois, esse menino, transbordando de alegria, corria pela rua, sem as muletas. Nesse meio tempo, um menino mudo, que apenas soltava alguns sons inarticulados, foi trazido ao príncipe. Alguns minutos depois, começou a falar. Pouco depois, uma pobre mulher trouxe sua filhinha às costas, com ambas as pernas estropiadas. Que já é o terceiro caso. Olha esse texto aqui. Ó. Pô-la aos pés do príncipe. Um momento depois, ele entregou a menina à sua mãe, que então viu a filha correr e pular de alegria. Correr, porque ela tinha as pernas estropiadas. Ela vinha nas costas da mãe, carregada pela mãe. E dali a pouquinho ela estava correndo, pulando de alegria e estava tudo certo. Então é uma sequência enorme de curas e todas elas com a característica bem patente de doenças, de problemas físicos graves, provavelmente alguns até de nascença, aí, em alguns casos, né? E que foram solucionados assim de uma forma bem rápida, né? Ao que dá a entender a narrativa, né, André? Só para o pessoal entender, desde o que a gente quer dizer quando a gente fala assim que são casos patentes, se fosse hoje, seria aquilo que a medicina chama de marcadores biológicos. Né? Porque, por exemplo, a depressão, a ansiedade, eles não têm marcadores biológicos. O que significa isso? O médico se pauta naquilo que o paciente está descrevendo. E muitas vezes nem o paciente não sabe o que está sentindo ou não sabe descrever o que está sentindo. Quando há um marcador biológico, o médico vai ter uma análise concreta, ó, uma fratura, tá lá, o osso está quebrado, o raio-x mostra. Hoje, né, claro. Não, é colesterol alto, você tem um exame de sangue, ou seja, você tem uma prova física, que é o que eles chamam de marcador biológico. Se fosse hoje, todos esses casos curados pelo senhor H aí, teriam marcadores biológicos. Uma perna estrupiada, uma mão estrupiada, que mais que ele curou aqui? Deixa eu voltar para o texto. Membros anquilosados. Membros anquilosados. Menino mudo. Menino mudo, veja, todas elas. O máximo que você poderia alegar, né, Deja, é do menino mudo. Falar que. Podia ser trauma, né? Podia ser um trauma, alguma coisa nesse sentido. Aí você poderia até alegar alguma coisa, mas em todos os outros você não pode falar nada. A perna estrupiada, a perna anquilosada, a mão estrupiada, a gente está lá para todo mundo ver. Então, são casos que não deixam dúvidas, né? Perfeito. Vamos dar uma resposta para o Edenilson aí? Vamos.
Edenilson, sem dúvida alguma, meu querido amigo, a fé e o merecimento sempre têm lugar nessas ocasiões. Até porque, em algumas situações, como a doutrina espírita nos esclarece, André, eu vou fazer um comentário rápido, já te passo. Não, sem problema. Em algumas situações, a própria doutrina espírita deixa isso bem explicado, bem, digamos assim, evidenciado. Em alguns casos, a pessoa não está pronta para a cura ainda, ela ainda precisa da doença como um processo educativo, um processo de recuperação, algo desse tipo. A gente lê, por exemplo, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma informação muito clara a esse respeito, né? Se a doença ainda for útil às necessidades morais, de progresso moral daquele que a sofre, então Deus permitirá que a pessoa passe pela doença. O texto está lá dessa forma, né? Deus permitirá da mesma maneira que o médico consciente permite que o doente passe pela dor da cirurgia que lhe dará a cura. Esse é o texto que a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, fé e merecimento. Fé, a gente sabe a importância da fé como Jesus operou na mulher que sofria de hemorragia, que o Kardec explica no livro A Gênese, a fé funcionando como força atrativa, né? Bomba, ele classifica de duas maneiras. O magnetizador, ele compara uma bomba calcante, aquela que impulsiona o fluido. E o paciente, através da fé, ele compara uma bomba aspirante. Então, o que acontece? A fé do doente, não é fé como uma virtude mística, como o Kardec comenta lá, não. É a fé no sentido daquela confiança, daquela certeza que está dentro da pessoa de que ela vai ser curada, que aquilo vai dar certo. Então, você vê que em textos anteriores aí, o príncipe perguntou para a pessoa lá, você acredita que Jesus pode te curar? Eu tenho certeza disso, então vamos orar, vamos pedir a Deus. Tal. Essa atitude é muito importante, porque é a tal da bomba aspirante, né, André? Um como uma bomba aspirante ou sugadora, o outro como uma bomba ejetora, né, no caso do mecanismo mediúnico, vamos dizer assim, né, Deja? Porque aí entra tanto o médium quanto os espíritos, né? E a situação, uma situação expiatória ou uma situação provacional também que já não esteja presente, né? Que, portanto, permita que a cura aconteça, né? A gente sabe que muitas vezes a cura não tem condições de ser executada naquele momento por questões expiatórias, né? Ou mesmo probatórias, né? Uma prova que o espírito pede durante a encarnação. Mas entra o que o Edenilson falou, sim, tanto da fé, mas o Deja salientou muito bem, da fé, vamos dizer, racional, não é a fé no sentido místico, né? Essa coisa de, Jesus vai me curar, mas, gente, às vezes a cura se dá justamente porque Deus nos deu a medicina, a indústria farmacêutica, né? E a pessoa fica esperando e orando. Então a gente precisa estar atento a determinadas coisas, né? Mas não é a fé mística. É a fé raciocinada, né? Senhor, se dentro dos seus critérios maiores o senhor achar que eu já mereço essa cura, por favor, conceda a minha graça, que eu quero ser cada vez mais útil. Mas entra sim, tanto a fé quanto o merecimento, né, Eder? E aqui a Eida fez essa pergunta aqui, ó. É também uma aprovação para os pais? A interrogação veio depois, mas percebe-se que ela está perguntando, né? No caso das crianças, é também uma aprovação para os pais? Eu diria que sim, faz parte do processo, com toda certeza. Uma criança
digamos assim, nasce num lar uma criança com síndrome de Down, por exemplo. A gente sabe que é uma coisa complicada. Os pais acalentaram aquela criança, ansiaram pela chegada dela durante 9 meses, aquela coisa toda. E quando nasce, vem uma criança, digamos assim, portadora de uma síndrome, enfim, de uma dificuldade qualquer, de uma limitação qualquer, de uma necessidade especial qualquer. A gente sabe que dificilmente os pais absorvem isso com serenidade, com tranquilidade, né? Em muitos casos, sim, mas há muitos casos em que não. Eu mesmo fui testemunha disso em algumas ocasiões. Então, é muito importante essa compreensão que a doutrina espírita proporciona acerca dos porquês desses reencontros das pessoas aqui na vida física, em determinadas circunstâncias, em que uns acabam ficando sob cuidados de outros. Então, a gente sabe que, muito provavelmente, há um relacionamento anterior, há compromissos anteriores, e ainda que não haja por uma questão de, digamos assim, de culpa dos pais atuais, porque muitas vezes as pessoas têm a tendência de achar que os pais atuais têm agora que ajudar na recuperação daquela criança, porque foram eles os causadores daquele problema para aquele espírito numa outra encarnação. Pode ter sido, mas nós não sabemos. Em certas situações, a sua pergunta faz muito sentido. Prova. Pode ser que as pessoas, os que agora são pais, por exemplo, não tenham uma responsabilidade sobre o fato da pessoa estar daquela forma lá. Mas eles pediram essa tarefa, pediram essa prova, pediram, enfim, essa missão para se dedicarem a essa criança, com o intuito de realmente fazerem o bem, etc. Hein, André, o que você acha? Eu vejo da mesma forma, Deja, absolutamente igual, tá? Pode ter acontecido apenas desses pais terem se comprometido lá na hora da escolha das provas de ajudar aquela criatura. Não necessariamente que lá atrás tenha sido esses pais tenham se envolvido em algum problema. Ele pode simplesmente falar, ó, ele vai passar por essa situação, eu quero colaborar da melhor forma possível. Só isso. A gente do nosso querido, amado, idolatrado movimento espírita, que por não estudar a ideia de Kardec, né, não estudar o pensamento kardeciano, sai atribuindo tudo a expiações e colocando todo mundo no processo expiatório. Às vezes é apenas um pedido. Eu me comprometo a ajudar essa criatura que vai passar por uma aprovação difícil ou até por uma expiação, e embora não tenha nada a ver com a história lá na outra encarnação, eu quero colaborar, quero ajudar para que de alguma forma ele passe pela situação, diminuindo o risco de queda. Só isso. Maravilha. Bom, prossigamos então. Agora é seu, André. Isso. A 29, olha, mais uma, deixa. Uma mulher só professor de geografia, paralítica e cega, lhe foi trazida numa charrete. Estava cega há 25 anos. Pelas 3 horas da tarde, apresentou-se no castelo de nossa cidade para implorar o socorro do príncipe de H. Gente, por que esse texto tem tanta palavra complicada? Tudo alemão. O que esse povo tem contra nós? Implorar o socorro do príncipe H no momento em que ele entrara no vestíbulo, que tem a forma de grande tenda. Caindo aos pés do príncipe, ela suplicava em nome de Jesus Cristo que lhe prestasse socorro. O príncipe orou por ela, deu sua bênção e lhe perguntou se acreditava firmemente que em nome de Jesus ela poderia recuperar a vista. Como respondeu que sim, mandou que ela se erguesse. Ela se retirou. Mas logo que se afastou alguns passos, de repente os olhos se abriram. Ela viu
e de todas as provas que lhe pediram da faculdade, e deu, desculpa, todas as provas que lhe pediram da faculdade que acabara de recuperar. Todas as testemunhas dessa cura, entre as quais grande número de senhores da corte, ficaram deslumbrados de admiração. Olha só. Mais uma cura patente, né, Deja? Não é uma coisa que pode ser... Alguém pode argumentar que é um negócio mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? Aliás, a moça, a senhora, ela tinha dois problemas, né? Paralítica e cega, né? Porque provavelmente, se vocês cometeram o mesmo erro que eu, provavelmente nós nos apegamos na cura dos olhos, né? Da cegueira, mas o Deja grifou bem, ó. Ela se retirou, ou seja, a paralisia das pernas também foi curada. Logo que se afastou alguns passos, veja, aqui está meio escondidinho, porque a gente se apega só na cura dos olhos. Ela começou a ver. Olha como que é bom a gente ler com um pouco de atenção, né, Deixa? Atentar para os detalhes, né? Porque é aí que a coisa se revela. Se ela era paralítica e cega, ela tinha logo dois problemas físicos notórios, e principalmente a cegueira, que fazia 25 anos. E era uma pessoa conhecida, todo mundo sabia que ela era cega. Então não se trata de uma coisa, será que ela era cega mesmo? Ninguém colocou em dúvida, não. Até porque o sujeito era da igreja, né? O príncipe H. Repetindo aqui, né? Mas ele curou, ela se curou de ambas as enfermidades, de ambas as limitações, e todos puderam realmente testemunhar que aquilo havia acontecido. Passamos. Mais um caso aqui, a cura de uma mulher. Pode falar, André. É interessante como que o texto foi caracterizando, né, a pessoa conhecida, as pessoas que testemunharam são pessoas idôneas, né? Nesse ponto ele faz uma análise um pouco parecida com a de Kardec, né? Sempre de olho em quem é curado e quem seriam as testemunhas, né? Se o testemunho tem validade, né? Pela moralidade de quem viu o fenômeno, né? Esses detalhes estão bem, bem delineados aí, né? Então vamos mais um caso aí, ó. A cura de uma mulher do Hospital Civil que haviam trazido ao príncipe não é menos admirável. Essa mulher, chamada Elizabeth Lanner, filha de um sapateiro, tinha a língua tão vivamente afetada que por vezes passava 15 dias sem poder articular uma sílaba. Quer dizer, ela não conseguia falar. Suas faculdades mentais tinham sofrido muito. Quase tinha perdido o uso dos membros, de sorte que ficava no leito como uma massa. Quer dizer, coisas diferentes já, hein? Não era só a língua presa ali, não conseguia ser muda, no caso, não conseguir falar, né? Mas também essa questão dos membros, e creio eu, os inferiores, principalmente, porque ela ficava no leito como uma massa, ou seja, ela não tinha firmeza nenhuma ali, né? Pois bem, essa pobre mulher foi hoje ao hospital sem a ajuda de ninguém. Então, ela estava andando normalmente. Ela goza de todos os sentidos, como há 12 anos, e sua língua soltou-se tão bem que ninguém no hospício fala com tanta volubilidade quanto ela. Aguenta agora, hein? Eu fico imaginando. Perdão. André, essa eu não aguentei, cara. A mulher ficou tanto tempo sem poder falar, agora aguenta, hein? Agora, se ela for tirar o atraso e querer compensar ainda, tá ferrado quem estiver perto dela. botar a fofoca em dia. Nossa Senhora. Interessante que até aqui, né, Deja, não ficou claro a participação do Príncipe H, né?
Aqui não fala se ela foi ao hospital, aqui já estava curada, né? Foi hoje ao hospital sem ajuda de ninguém. Então, mas aqui está, haviam trazido ao príncipe a cura de uma mulher do Hospital Civil que haviam trazido ao príncipe. Não é menos admirável. Levaram ela até ele lá. Essa Elizabeth aí. Deixa eu ver que parte está isso, talvez eu tenha perdido. Ah, tá aqui, a cura de uma mulher, tá lá no começo, que haviam levado ao príncipe. Tá. Fui eu que deixei passar, perdão. Foi ele mesmo o autor da coisa. Foi. Não, fui eu que deixei o detalhe passar. Você toca esse aí? Vamos lá. No dia 30, veja, 10 dias depois da primeira cura, depois do meio-dia... É uma sequência mesmo. Depois do meio-dia, o príncipe deu um exemplo extraordinário de cura, uma charrete, em volta da qual estavam reunidos milhares de espectadores. Tinha vindo de outra palavra aí, que eu não arrisco. Nela estava um pobre estudante aleijado dos braços e das pernas, atrofiados de maneira horrível. Veja, mais um caso patente, mais um caso assim que você não pode negar. O príncipe, que ouviu a súplica desse infeliz para aliviá-lo, veio até a charrete. Orou cerca de 5 minutos com as mãos postas e erguidas para o céu. Falou várias vezes ao estudante e, enfim, lhe disse: levantai-vos em nome de Jesus Cristo. O estudante efetivamente levantou-se, mas com sofrimentos que não pôde disfarçar. O príncipe lhe disse que não perdesse a confiança. O infortunado, que alguns minutos antes não podia mover braços nem pernas, pôs-se de pé e perfeitamente livre em cima da charrete. Depois, erguendo os olhos para o céu com a mais terna expressão de reconhecimento, exclamou: ó Deus, vós me socorrestes. Os espectadores não puderam conter as lágrimas. Aqui deu a conotação, Deja, se eu estiver errado, você me corrige, de uma cura um pouquinho mais gradativa, né? Demorou um pouquinho mais, né? Parece que primeiro ele se pôs de pé. Peraí. Levantai-vos em nome de Jesus Cristo. O estudante efetivamente levantou-se com sofrimentos que não pôde disfarçar. Parece que depois houve uma melhora mais acentuada. Você também entendeu dessa forma? Estou percebendo que sim. E mesmo no início, ele orou cerca de 5 minutos. Quer dizer, aí você já tem também, parece-me que um lapso de tempo um pouco maior que nos casos anteriores. E depois, quando ele falou para o rapaz, agora você se levanta, ele está naturalmente testando o resultado, né? O rapaz levantou, mas parecia que não estava lá grande coisa, estava sentindo dores, né? Não estava muito firme, vamos dizer assim. Aí houve um encorajamento da parte do príncipe. Fé, confiança. Aí, dali por diante, com os minutos foram passando, e ele foi ficando firme. No final tá aí, pôs-se de pé e perfeitamente livre em cima da charrete. Quer dizer, aí ele já estava, a meu ver, aí pelo que eu entendo, ele já estava gozando de uma firmeza mesmo de quem estava curado, né? Talvez quando nessa parte aqui, Deja, o príncipe lhe disse que não perdesse a confiança, nessa fala, talvez o príncipe voluntária ou involuntariamente tenha até conseguido ampliar o seu poder fluídico, né? Pode ser também. E às vezes isso se dá pela palavra, né? Porque o pensamento a gente sabe que está movimentando o fluido. O príncipe necessariamente não precisa nem saber disso, né? E ele, na verdade, não sabia mesmo, que ele vai dizer isso depois, quando Kardec vai evocar o espírito, né? Ele vai falar, quer dizer, ele era instrumento dos espíritos, né? Mas provavelmente ele reforçou a fé do cidadão ao mesmo tempo em que ele aumentou a projeção fluídica dele, né?
Pode ser, sim. Porque que a gente tem que pensar aqui o seguinte, né, Deja? O príncipe lhe disse que não perdesse a confiança. O texto, ele é frio, né? Sim. O texto não mostra a entonação de voz da pessoa, né? Não, não. O texto é seco, né? Sequinho, assim, frio, né? Não perde a confiança. Então a gente pode pensar, pode ser levado a pensar muitas vezes numa fala assim, bem, né? Não perde a confiança, não. Mas se perder também, né? Não, não. É que texto escrito é um problema para, às vezes, expressar essa questão de sentimento, né? Sim, exatamente. Você Mas vamos lembra, lá. André, vou falar rapidinho uma coisa interessante sobre isso. O filho estava estudando fora, escreveu para o pai e para a mãe recebeu a carta do filho, o filho falando assim: Mãe, manda dinheiro. Ah, não, o pai leu e falou: Tá vendo lá, teu filho? Ó, aí, pai, manda dinheiro. Aí a mãe pegou a carta leu e falou: Não, mas não é isso que ele está falando. Aí, quer ver o que ele está falando? Vou te falar que jeito que ele está falando. Pai, manda dinheiro. Aquela coisa assim, já completamente diferente. O texto escrito não permite expressar sentimento nenhum, a não ser que aquele que está escrevendo se detenha a descrever, usar palavras de montão para tentar caracterizar o sentimento daquele momento. Porque o simples texto, a frase em si, escrita, não diz muita coisa. Concordo, deixa. Vejo da mesma forma que você. Aqui tem uma pergunta da Eida que vale a pena a gente tocar no assunto aqui, estou trazendo. O texto, no meu entendimento, demonstra que a cura não depende apenas do médium. Não só esse texto, Eida, tem o poder fluídico do médium sempre, né? Estar secundado ou não por espíritos mais evoluídos, né? O que vai potencializar, mas o fator merecimento ou o fator momentâneo do doente é tão importante quanto, né? Não pode depender só do médium, né? Senão você vai ter Podemos até citar o caso que nós já citamos, né? Se dependesse só do magnetizador, Jesus tinha curado todo mundo, né? Não, com certeza. Você conhece algum poder magnetizador maior que o do Cristo, que é um espírito puro? Duvido que exista, né? Maior, igual pode existir, porque outro espírito puro vai ser a mesma coisa, né? Exatamente, concordo. Então, acho que ficou claro aí para a Ida, né? Uhum. Tranquilo. Vamos mais um? Vamos, esse fui eu que li, né? Foi. Então vamos lá. Notar-se-á a analogia chocante que existe entre esses fatos de curas e os de que somos testemunhas. Aqui já nós estamos voltando para o Kardec, ó, já está começando a fazer uma análise aqui. O senhor de H, o príncipe lá, né, se achava nas melhores condições para o desenvolvimento de sua faculdade e assim a conservou até o fim. Como nessa época não se lhe conhecia a verdadeira origem, era considerada como um dom sobrenatural. E o senhor de H como operador de milagres. Mas por que ela é vista por centenas de pessoas, numas como um dom do céu e noutras como obra satânica? Que é aquilo que a gente vem comentando, né? O zoavo era obra do diabo. O príncipe, como ele era da igreja, era um dom celestial, dom de Deus. Não conhecemos nenhum médium curador que tenha dito que recebeu seu poder do diabo. Todos, sem exceção, só operam invocando o nome de Deus.
e declaram nada poder fazer sem a sua vontade. Mesmo aqueles que ignoram o Espiritismo e agem por intuição, recomendam a prece, na qual reconhecem um poderoso auxiliar. Então vejamos que aqui a gente já tem a racionalidade, né? A gente já tem o brilhantismo de um Kardec começando a comentar o assunto, né? Ele percebe, fala assim, bom, ó, o que a gente vê atualmente aqui, porque aqui o Kardec está publicando isso aqui na década de 60, entre 60, a partir de 1860, se não me falha a memória, esse artigo aqui. Então, ele já era testemunha de muitos casos de curas, né? Ele já tinha tratado com muita propriedade sobre a mediunidade curadora, tudo mais, né? Então, ele fala, a gente, analisando essas questões aí do príncipe aí, a gente percebe que existe uma analogia muito grande entre os casos que a gente tem testemunhado aí, que a gente tem visto, analisado, e esses aí que são narrados da parte dele lá, na década de 20. Ele certamente exercia a sua faculdade nas melhores condições. Depois ele vai evocar o príncipe e ele vai conversar com ele. Agora, como naquela época, na década de 20, ainda não se sabia, não se tinha nenhum conhecimento sobre isso, questão da mediunidade curadora, nada absolutamente sobre isso. Então, quando aconteciam fatos desse tipo aí, eram tidos como milagres. Eram tidos como milagres. E o príncipe era tido como um operador de milagres, claro. Agora, o Kardec traz de volta aquele assunto. Mas para algumas pessoas é considerado. A pessoa faz a mesma coisa que a outra fez, mas num caso é obra satânica, no outro é obra de Deus. Então, ele traz à tona de novo essa questão de ponto de vista, né, André? Porque se a gente for pensar, Deja, acontece muito isso hoje em dia, né? Se acontecer um fenômeno desse na Igreja Católica, o protestante fala que é coisa do diabo. E vice-versa. Se acontecer na casa espírita, é coisa do diabo para todo mundo, às vezes até para os espíritos. Aí não tem jeito mesmo. Não, aí é coisa do diabo para católico, para protestante, para budista, para seixonoia e às vezes até para os espíritos. Porque vão falar que é mentira, que o médium está obsedado. Então, acontece muito isso, né? Dependendo de quem... Quase não acontece isso hoje, né? Dependendo de quem faz, dependendo de quem fala, pode. Dependendo de quem faz, dependendo de quem fala, não pode. Então, convenhamos, né? Não mudou muito hoje em dia, né? Mas é isso mesmo, né? Como o príncipe estava ligado à igreja, milagre. Como o Zoavo não tinha ligação com igreja nenhuma, coisa do diabo. Nenhuma novidade, né? Nenhuma. Tudo igual. Bom, a gente chegou aqui. Já são quase 10h30, né? Faltam 1 minuto e meio. 2 minutinhos. Aqui o Kardec vai prosseguir a análise dele. Mais adiante, como eu havia comentado, ele vai trazer a evocação do príncipe. Então, nós vamos deixar, né, André, para a próxima semana, né? Sim. Ok, companheiro. Então, Fechou. Suas considerações finais de hoje, por favor. Um estudo muito agradável. Fico muito feliz de ter participado dele. Obrigado aos amigos pela presença. E vamos estudando, vamos aprendendo e vamos compartilhando, né? Eu acho que é o verbo do momento, né? Compartilhar. Então, façamos isso de forma sábia e oferecendo sempre o melhor que a gente pode. Valeu! Curtir, comentar e compartilhar, né? O famoso triplo C. Falou, André. Obrigado aí, aquele abraço. Obrigado a todos que estiveram conosco. Grande abraço também. Bom fim de semana. E da minha parte do André aqui, até quarta-feira no estudo do Livro dos Médiuns.
Até mais.